Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Deus nos deu mais uma oportunidade, nós estamos de volta apresentando Fé Perfeita, entrando na sua casa, no seu estabelecimento e propondo falar com sinceridade de Deus, na presença de Deus, de coração para coração, lembrando a você que a hora que nós vivemos é uma hora de finalização. Deus está dando uma oportunidade final para os moradores da terra, porque quer queira, quer não queira, o mundo, crendo ou não, estamos vivendo, segundo todas as profecias da Bíblia, no final desta civilização que vivemos, que está provado para todos que é uma civilização do diabo. Do diabo por quê? Porque você percebe que quanto mais os governos mundiais se empenharam em fazer as pessoas serem educadas, mais civilizadas, cada dia mais o pecado e a violência aumentou. Você percebe que esta civilização está destruindo os valores da família. Você percebe que a violência, a imoralidade avançou de maneira assustadora. Então, perceba que quanto mais o homem se evolui, se diz civilizado, constrói mais armas para destruir o planeta, destruir os seres humanos, buscam invenções para simplesmente destruir o seu próximo. Que civilização é esta? Deus está ausente de tudo isto. Se você percebe até mesmo os avanços científicos de homens estudando dentro dos laboratórios para descobrir uma nova fórmula para um remédio, você diz, é para benefício da população. Não, isto leva e é registrado patentes para que aquele laboratório, aquele mecanismo científico consiga valores altíssimos, enquanto aquilo poderia ser passado para o povo com custo tão baixo e insignificante, mas a ganância do homem é simplesmente ilimitada. Eu quero só chamar sua atenção que nós vivemos na finalização da história da humanidade. Esta é a verdade escriturística. Um homem pode iludir você e dizer isto é bobagem, isso está passado de moda, mas guarde esta programação em sua mente. O mundo está com os dias contados. Quero tomar uma escritura no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, verso 7, para termos uma meditação e revivermos aqui algumas coisas pregadas pelo profeta William Branham na mensagem Um Profeta Envergonhado. Daniel 9, 7, a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Daniel 9, verso 7. Eu quero reviver com você aqui
alguns fatos. No nosso programa anterior, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre Elias, que viveu no período do reinado de Acabe, que se casou com Jezabel, que era filha de um sacerdote sidônico, e aquele casamento foi um casamento que foi abominável aos olhos do Senhor, porque Deus houvera dito através dos profetas, inclusive de Moisés e de Josué e dos demais profetas, que jamais o povo de Israel deveria casar, dar filhas ou filhos para casar com os moradores das terras em que eles estavam ocupando, os cananeus, os heteus, os jebuseus, os heveus e todos aqueles que habitavam as terras de Canaã. Isto foi quando Deus tirou Israel da terra do Egito. No reinado de Acabe, Acabe quebra este mandamento e se casa com uma mulher que era sidônica e seu pai um sacerdote que assassinou o rei para ficar com o trono. Acabe, por razões ideológicas e políticas, se junta e se casa com Jezabel para fortalecimento político do seu reino, porque caso Israel entrasse em guerra, seu sogro se juntaria com seu exército para socorrê-lo, e vice-versa. Então, isto aconteceu ali. O profeta William Branham diz desta maneira como está na Bíblia: não há comunhão entre luz e trevas. O casamento de um crente com um incrédulo é uma coisa maligna. Por quê? Maligna porque não há comunhão entre luz e trevas. É uma coisa triste, desastrosa, você ver um crente casar com uma pessoa descrente. Por quê? Porque a mulher vai puxar para um lado, o marido vai puxar para o outro. Se o marido é crente e a mulher não é, a mulher vai levar aquela criança, aquele filho, para viver conforme está a sociedade. E aí então começa o que nós chamamos de nunca foi casamento. É uma coisa maligna. E este casamento trouxe a apostasia para Israel, e como nós já falamos no programa anterior, produto da apostasia veio a escola dos profetas. Jezabel tinha uma escola para formar profetas para Baal e para Astarte. Acabe tinha 450 profetas também profetizando à sua mesa, formados por si. E você pode ver que é chamado a escola dos profetas e filhos dos profetas, que hoje também nós temos hoje uma sucessão de nepotismo, de pais que automaticamente incentivam seus filhos para serem pastores, estarem no ministério, porque eles são. Você preste atenção que tudo isso era uma coisa condenada. Ministério é um chamado, profetas são predestinados e chamados e preordenados por Deus. Não se faz para profetas como não se faz pregadores. O que você vê hoje, o desastre da religião, é exatamente a formação de homens formados por outros homens que não são chamados e nunca foram comissionados para pregar o Evangelho. Para se pregar o Evangelho, primeiro o homem tem que ter um encontro pessoal com Deus. E você pode perceber claramente que a maioria dessas pessoas que estão hoje carregando a Bíblia e se propõem pregar, eles possuem um espírito de pregador, mas eles nunca foram chamados por Deus. Eles estão se oferecendo. Quando Deus chama um homem, normalmente o homem está correndo do seu chamado. Olhe bem para a Bíblia como foi Moisés. Mas hoje estão se oferecendo e nunca esperam ser chamados por Deus. Mas vamos seguir aqui com o pensamento. Então, nós temos que havia aqueles pregadores e eles não entendiam nada de Deus. Você vai ver 400 falando para Acabe ir para o erro, quando, na verdade, havia um chamado por Deus por nome Micaías que diz: pode ir que você vai morrer. Mas isto é assim, no meio de uma multidão aparece um que está contrário aos demais e sempre tem uma palavra dura e eles não querem ouvir estas verdades que são ditas.
E o certo é, amigo, que nós vemos a finalização do ministério de Elias, como aqueles profetas nada sabiam. Elias ia ser levado num carro de fogo para o céu, e eles pediram ao profeta Eliseu, sucessor de Elias, para sair para procurar o corpo de um homem que já havia morrido. Nós não somos responsáveis de maneira alguma por fé desta classe, desta natureza. Nós cremos que Deus enviou um profeta, mas a nossa fé não está baseada em um homem, está baseada em Jesus Cristo. Nós não adoramos William Branham e nem damos glórias a ele. Nós adoramos a nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui pregando que o povo se arrependa e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas há outros que estão por aí fazendo uma gama de confusões. O certo é que Israel mergulhou numa apostasia muito grande depois do casamento de Acabe com Jezabel, e nós vemos que isto foi piorando dia após dia até chegar o tempo de Deus enviar um profeta por nome Jeremias. No capítulo 25, Jeremias profetiza 70 anos de cativeiro na Babilônia, porque o povo houvera desobedecido a Deus. Mas quando Jeremias profetiza 70 anos, aparece um profeta por nome Ananias. E vem e disse, não serão 70, serão apenas 2 anos. Isto para contradizer aquilo que o profeta, que tinha o assim diz o Senhor, estava dizendo. Há muitos que querem amenizar a Bíblia, facilitar as coisas, mas a verdade é, existe uma dura penalidade para o pecado. Eu não posso amenizar a pena. O castigo é demasiadamente grande. Passaram-se os anos, levanta-se na Babilônia um rei por nome Nabucodonosor. Era sobre ele que estava destinado o cumprimento da profecia proferida por Jeremias. E ele vem e na sua primeira levada de Israel, ele leva 3.000 jovens. É uma coisa triste pensar que o diabo tem sua mira sobre os jovens. E os pais estão cegos e não podem ver o que está acontecendo com seus filhos. Todo o intento de Satanás é pegar a juventude. E é o que nós estamos vendo hoje, que é o grande mortandade nas drogas, nos crimes, nos roubos, estão os jovens envolvidos. Lá levaram jovens para a Babilônia, levaram 3.000 jovens. Aqueles jovens eram sábios, eram instruídos em toda a ciência, eles eram profissionais, artífices. Foram os homens que Nabucodonosor levou a princípio para a Babilônia. Entre aquela leva dos 3.000, estava entre eles 4 jovens que se destacavam entre os jovens hebreus. 4 jovens hebreus. Estes jovens propuseram em seu coração, viver de maneira que o nome de Deus fosse honrado na vida deles. Eles estavam determinados a não deixar os costumes de Babilônia influenciar a vida deles. Esses jovens era Daniel, você vai vê-los mais tarde sendo chamado por nomes de deuses lá da Babilônia, como a Mesaque, Sadraque e Abednego. Você vai ver esses 4 jovens estavam determinados. Eles não tinham a Bíblia como nós temos, eles não tinham igrejas como nós temos, eles não tinham sacerdotes, eles estavam sendo arrancados dos seus pais, dos seus parentes, estavam sendo levados para uma terra longínqua. Ninguém ia os vigiar, mas eles tiveram uma postura. E quando chegaram, não precisou de alguém estar incentivando a Daniel, a Misael, a Azarias e aqueles jovens que foram para a Babilônia para que eles dedicassem sua vida a Deus em oração e tivessem um testemunho que realmente viesse honrar a Deus. Lá,
A princípio, eles não quiseram comer das comidas do rei. Isto é o que os jovens dos nossos dias deveriam aprender. Mas não por que não aprendem? Porque os pais não ensinaram. E por que eles tinham profissões? Porque os pais dedicaram a ensinar a eles alguma ocupação. Nosso governo, nossos deputados, nossos legisladores diz que as crianças não podem aprender a trabalhar quando pequeno, porque tem que ir para a escola. Porque na escola é assim, os pais desde pequeno não querem instruir os seus filhos naquilo que é correto. Preferem jogá-los na frente de uma televisão que só tem pornografia e sujeira. Mas a grande maioria do que se propaga na televisão não presta. Eu estou aqui num programa de televisão denunciando esta baixeza que a nossa televisão virou, e isto não é uma coisa que está escondida, é estampada. Eu quero lembrar a você que os pais enfiam os filhos na frente da televisão logo pequeno, ou então empurram logo de pequeno para alguma escola, porque as mães que os pariram não querem ter a responsabilidade de instruir os seus filhos. Entregam a babás, entregam a escolas e as crianças são jogadas lá. E lá na escola só aprendem coisa boa. As escolas estão cheias de coisas maravilhosas, de bons princípios para os filhos. Não é lá na escola onde se aprende as drogas, é lá na escola onde se tem os namoros sujos, as pornografias, a prostituição e, inclusive, o governo tentando mandar para dentro das escolas o ensino de que escolha de sexo é um problema que as crianças vão ter que definir. Para definir, tem que experimentar. Isto é uma vergonha, mas infelizmente é o que nós estamos vendo. Eu tenho certeza que a maioria destes políticos trabalharam quando crianças. E hoje eles estão criando leis para facilitar os filhos ficarem em casa, não terem ocupação, viverem na internet, dentro dos seus quartos, com seus celulares, cheios de pornografia, aprendendo o que não deveriam aprender. Esta é uma realidade que a sociedade quer fazer vista grossa e não quer encarar. Mas os filhos dos hebreus tinham sido ensinados, como até hoje fazem e cuidam seus judeus, que ensinam os seus filhos assentado à mesa, deitado, andando pelo caminho. Era assim que Moisés havia ensinado eles, até um filho chegar ao bar mitzvah. E as festas judaicas que dão aos filhos a autonomia, porque já conhecem as sagradas escrituras, o que é certo e o que é errado. Muito bem, meus amigos. Aqueles jovens hebreus não se misturaram. Daniel tinha 14 anos, orava, não é porque o pai ou o pastor, o sacerdote ensinou. Como eu fui ensinado desde pequeno pela minha mãe, que os nossos problemas nós resolvemos com o joelho no chão, orando e pedindo a Deus para nos dar graça e para passar pelas dificuldades normais da vida. Amigo telespectador, a Bíblia diz que 3 vezes por dia Daniel orava ao seu Deus. Aquilo provocou uma ira e eles incentivaram então ao presidente, ao rei, para que editasse um edito que fosse proibido falar com outro Deus, com outro rei, com outra pessoa, a não ser um pedido feito ao rei, que ninguém podia orar a nenhum Deus estranho. Mas Daniel rejeitou o edito, passou por cima dele, como a gente tem de maneira clara, de cabeça levantada, para dizer assim: nós devemos respeito à Constituição do país. Nós devemos respeito, mas a própria Constituição nos dá o direito da expressão de fé e de religião. E a Constituição deve ser respeitada, mas tudo aquilo que a Constituição vier a nos tirar da nossa fé nas Escrituras, nós vamos ficar com a Bíblia. Não importa, porque nós sabemos que a Constituição muda hoje, muda amanhã, como vem mudando, e já sofreu não sei quantas emendas de 88 para cá.
Mas a Bíblia continua sendo a mesma. Passarão céus e terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Nós não estamos precisando, amigo telespectador, de enquadrar a nossa vida com a condição imoral, baixa, vulgar, nojenta que a sociedade está metida. Nós precisamos enquadrar nossas vidas com a palavra que quer seu lar estabilizado, que quer sua família honrada, que quer seus filhos, sabe, com definição de sexo, sendo homens, sendo mulheres, sendo verdadeiros cidadãos, deixando tudo isto que a sociedade está normalizando, inclusive trabalham para normalizar, inclusive o uso das drogas. Já é pouco o que está acontecendo nesta nação. Meu caro amigo, Daniel foi para a Babilônia e não permitiu a Babilônia mudá-lo. Por que é que estes pastorzinhos e estes que carregam a Bíblia deixaram a sociedade mudar a Bíblia, mudar o conceito, mudar a vida dos crentes? Que coisa vergonhosa! Deveria fazer com que a classe da religião tivesse vergonha de dizer que serve a Deus. A Babilônia não fez aqueles jovens se dobrarem. Mas a Babilônia moderna já dobrou a sociedade, inclusive os chamados evangélicos, à condição mais desgraçada, mais imoral e baixa que a sociedade está vivendo. Olha as roupas das irmãs, olha a maneira como eles se comportam para você entender a condição que vive a sociedade. Deveria fazer qualquer homem de Deus ter vergonha. Foi isto que levou o profeta Daniel a dizer: nós vivemos uma vergonha, nossos príncipes, nossos reis, nossos pais pecaram. E era hora dos pastores e crentes reconhecer que a vida que eles estão vivendo, os religiosos, os católicos, é pecado diante de Deus. Deus está enojado disto. Muito bem. Levados para a Babilônia, Daniel desobedeceu o edito do rei e continuou orando. E o rei teve que lançá-lo na cova dos leões. Mas o rei passou a noite sem dormir e na manhã seguinte levantou tão cedo, foi ver a virtude daquele jovem. E chegando à beira do poço onde estavam os leões, que deveriam ter estraçalhado Daniel, disse: Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso do Deus a quem tu serves continuamente teria te livrado, enviado o seu anjo e te livrado da boca dos leões? Daniel responde: vive, ó rei, para sempre a tua alma. Deus enviou o seu anjo, estou aqui são e salvo. Ora, daquele dia em diante foi publicado um edito que quem não adorasse o Deus de Daniel é que deveria pagar esta penalidade. Sabe, irmãos, se a igreja, se os crentes tivessem coragem de permanecer com a palavra, eu acho que não era a sociedade, porque este nunca foi a missão que Jesus deu à igreja. Deixar o mundo invadir a igreja, deixar os crentes se tornarem mundanos. Não, o papel da igreja é ganhar o mundo para Cristo. Não é deixar o mundo ganhá-los para o mundo. Jesus disse: se alguém ama o mundo e as coisas que há no mundo, o amor de Deus não está nele. Ora, Daniel fez com que a Babilônia se tornasse, sabe, agora adoradora do seu Deus. É isto que falta, sabe, na vida dos chamados cristãos dos nossos dias. Muito bem, depois que ele então faz tudo isso e tem um processo de vida, o meu tempo não vai dar para nós chegarmos no assunto, você vai ver então que o próprio Daniel, no capítulo 9, disse que ele começou a examinar os livros do profeta Jeremias e entendeu pelos livros que o tempo que profetizou Jeremias do cativeiro estava terminando. É uma pena que não tenhamos profetas envergonhados. Pastores, leiam, por favor, Daniel capítulo 9. Crentes, pessoas que estão me assistindo, que conhecem Bíblia, leia Daniel 9 e leia Esdras também no capítulo 9. Estes homens estavam envergonhados de ver o povo, que devia ser o povo de Deus, viver numa condição daquela.
Daniel disse: eu entendi pelos livros que o tempo que falou Jeremias estava acabado. Eu queria perguntar, será que existe algum pastor, algum crente que já leu a Bíblia e entendeu pela Bíblia que o tempo está finalizado? Será que você nunca leu Apocalipse 10, quando o anjo pisa o seu pé sobre a terra e o mar, e levanta a mão direita e jura por aquele que vive para sempre que não haverá mais demora? Estamos no fim de todas as coisas. Você nunca viu Jesus dizer que quando você visse o que nós estamos vendo, um homem casando com outro homem, uma mulher com outra mulher, eram os dias de Sodoma e que Jesus estava voltando? Será que você não percebeu que a igreja caiu nesta apostasia para o cumprimento, porque estes são os dias finais? Mas será que você percebe que na hora final, antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias viria para converter o coração dos filhos aos pais, levar a igreja, arrancar a igreja deste mundo, da Babilônia, desta confusão religiosa e levá-los para a doutrina dos apóstolos e dos profetas? É hora de você parar um pouquinho e pensar, será que Deus não sente vergonha das pessoas ter deixado sua palavra de lado e seguido a imoralidade da sociedade? Será que qualquer desses profetas, eu não posso entender, se Paulo, Pedro, Jeremias, Isaías, Amós, qualquer destes homens da Bíblia que estão aqui, esses apóstolos e profetas, viessem hoje, teriam eles lugar na igreja que você congrega? Teriam eles, sabe, orgulho de ver o que se chama hoje de evangélicos, de cristãos? Ou teriam vergonha e se humilharia como fez Esdras, rasgaria sua roupa e clamaria a Deus e diria: nós pecamos, nossos pais pecaram, o povo pecou, e o destino do pecado é juízo, não é céu, não é arrebatamento, é inferno, é grande tribulação. São estas as qualidades e os lugares que estão reservados para aqueles que transgridem a palavra. Eu não tenho mais tempo, vamos orar, meu tempo acabou. Pai Celestial, eu chamo o povo para olhar para a palavra, eu chamo o povo para voltar para as realidades do Deus vivo. Eu tenho chamado o povo para examinar a si mesmo e entender o momento em que estamos vivendo, que eles tirem os olhos da religião ou destes que frequentaram as escolas de pastores e de profetas, mas que possam olhar para a Tua palavra. Em nome de Jesus te peço. Amém.